Saudações, caros telespectadores aqui do nosso canal TV Tiscam. Hoje estamos aqui para fazermos uma breve análise sobre o relatório da União Europeia em torno das eleições que acontecerão em Moçambique no dia 9 de outubro de 2024. Como vocês sabem, foram eleições que depois, seguidas por vários acontecimentos, dentre quais manifestações populares, descontentamento em relação aos resultados, e depois, nesta fase, digamos, estamos na fase de mortes, não é? Várias mortes, quer nas cadeias, quer nas casas, etc. E para nós analisarmos este relatório em paralelo com esses todos os acontecimentos, vamos convidar aqui o professor Luca Bussotti, como vocês sabem, experto em questões políticas em África, para ajudar-nos a perceber o que é que este relatório traz de novo, quais são os elementos importantes que ele aborda. Portanto, professor Luca Bussotti, seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado pelo convite. Saudações a todas e a todos. Professor Luca, portanto, nós estamos numa situação crítica ainda em Moçambique, não é? Que se arrasta desde as últimas eleições de 2024, portanto, outubro de 2024, e há poucos dias saiu o relatório da União Europeia, não é? Agora, olhando este relatório, nós podemos fazer uma leitura do novo contexto em relação ao conteúdo que nos apresenta o relatório? Existe alguma coisa de novo que o relatório nos traz em relação às eleições em Moçambique? Bom, eu acredito que este relatório é um relatório interessante. Provavelmente pela primeira vez a União Europeia apontou as várias irregularidades desta forma tão clara acerca de processos eleitorais em Moçambique. É verdade que mesmo em 2023, nas autárquicas, foi produzido um relatório e, inclusivamente, neste último se faz referência, muitas vezes, às recomendações que foram dadas no relatório relativo às autárquicas de 2023 e que não foram acatadas. Mas me parece que o teor deste relatório seja um pouco diferente e, digamos assim, mais incisivo no que diz respeito às falhas de todo o processo eleitoral moçambicano que ocorreu em outubro de 2024. Eu posso tentar fazer um breve resumo dos pontos principais, depois se calhar vamos comentar juntos. Desculpa, professor, quando fala de falhas, podemos voltar atrás um pouco nos relatórios anteriores. Dizia primeiro que o relatório é interessante em relação aos outros, não é? E depois fala de falhas. Outros processos, outros relatórios, queria eu dizer, não traziam este elemento, não frisavam esta questão ou não conseguiam perceber que haviam essas falhas que agora são trazidas à tona? Eu acho que os relatórios anteriores, salvo em parte o relatório das autárquicas de 2023, eram relatórios mais superficiais e que sempre se concluíam com uma fórmula mais ou menos fixa, ou seja, de que houve irregularidades, mas o processo eleitoral não sofreu assim tantas irregularidades capazes de alterar o resultado final. Este era sempre o teor dos relatórios da União Europeia, mas também de outros sujeitos que fizeram a observação eleitoral, salvo de alguns partidos de oposição não reconhecendo os resultados. Desculpa, mas esta falta de consideração dessas fraudes não terá sido devido à própria de qualidade das fraudes? Não acha que pode ser devido a isso também, a magnitude? Em parte sim, mas em parte isso depende também de uma mudança progressiva da consideração que as instituições
internacionais têm com relação a Moçambique, em particular ao governo de Moçambique e, portanto, ao Frelimo. Ou seja, desde o início dos anos 90, a grande aposta da comunidade internacional ocidental, principalmente, foi ver a Frelimo à frente dos destinos da nação. E, portanto, foi feita uma verdadeira aposta, portanto, de confiança para com a Frelimo. A Renamo nunca foi considerada, na verdade, uma formação política capaz de governar o país. Portanto, mesmo as eleições de 1999, que foram evidentemente fraudulentas, em que provavelmente a Cama tinha ganho as eleições, a comunidade internacional, a partir da União Europeia e outros sujeitos, não é que repararam muito neste processo de falta de transparência. Ou seja, o importante era que o país fosse para frente. Podemos dizer mais ou menos independentemente da transparência dos resultados eleitorais. E também hoje nós temos um sujeito que é o dito povo, que naquela altura era muito mais passivo do que hoje. Ou seja, naquela altura, nos anos 90, mas mesmo na primeira década de 2000, a variável povo não era uma variável relevante, ou seja, tudo estava mais ou menos dentro das dinâmicas dos dois maiores partidos. Quando o MDM apresentou-se, o MDM também teve enormes dificuldades e depois de alguns tempos o risco, o DM, foi, digamos assim, eliminado por parte de uma junção entre os interesses da Frelimo e os interesses da Renamo. Hoje a situação é completamente diferente porque nós temos, de fato, um novo ator que está sendo, digamos, personificado, identificado com Venâncio Mondlane. Portanto, a situação é completamente diferente e foi também diferente o tipo de fiscalização que a sociedade civil moçambicana, vários sujeitos, agora não preciso aqui citá-los, mas a sociedade civil moçambicana fez uma fiscalização muito mais apurada e através de vídeos, através da chegada de resultados eleitorais online disponíveis à consulta pública e, portanto, isso claramente que colocou dificuldades dentro do antigo sistema em que fundamentalmente era a Frelimo e a Renamo que geriam o processo eleitoral. Claramente a Frelimo muito mais do que a Renamo, mas a Renamo também fazia parte desse sistema. Esse sistema foi quebrado. E acho que daqui nós temos essas dificuldades todas e também daqui nós temos um relatório, que é este da União Europeia, que é muito mais claro, preciso, definido do que os relatórios anteriores. Ok. Agora vamos entrar mesmo no relatório e vamos partir no novo ator que o professor acabou de dizer aqui, que é o povo, né? Primeiro eu quero saber, será que este novo ator, no caso que é o povo, terá influenciado de alguma forma o posicionamento do relatório? E depois pode nos dizer o que de fato traz este relatório, como dizia, que traz coisas interessantes. Portanto, poderia nos responder essas duas questões? Primeiro, este novo ator terá contribuído nos resultados do conteúdo do relatório e o que de fato traz de interessante este relatório? Certamente que sim. Por quê? Porque o dito povo não é uma entidade indefinida. Ou seja, do povo fazem parte, por exemplo, uma série de organizações políticas, da sociedade civil, etc., que fizeram uma fiscalização bastante apurada, fizeram denúncias dos abusos, etc. E, portanto, este relatório da União Europeia também olha para esses outros relatórios e denúncias que foram feitas por parte da sociedade civil, juntamente com alguns partidos de oposição,
e que não podiam ser ignorados. Portanto, certamente que sim. Agora, o que é que traz este relatório em termos, digamos assim, de novidades parciais ou totais? Bom, eu acho que este relatório, de uma forma geral, destaca a absoluta falta de transparência deste processo eleitoral. Este vai ser um problema sério, acima de tudo, do lado da União Europeia, porque este relatório é um relatório feito pela missão eleitoral da União Europeia, que, portanto, os primeiros que vão ter acesso serão justamente os representantes dos povos europeus junto ao Parlamento Europeu. E os povos europeus vão questionar aos seus representantes sobre a legitimidade deste atual governo que saiu de eleições que a própria União Europeia declarou como não transparentes. Agora, é verdade que, com razão, o relatório da União Europeia diz não somos nós a determinar se as instituições europeias vão reconhecer ou não o governo moçambicano, porque essa é, digamos assim, uma tarefa completamente política. Este é um relatório mais de tipo técnico, mas certamente que as instituições europeias vão ter que se questionar sobre a legitimidade do atual governo moçambicano. Tão que a União Europeia, se não me engano, pela primeira vez desde o início da crise, se propôs como força, entidade mediadora desta crise. Agora, compulsando, digamos que nenhuma fase do processo eleitoral foi transparente. É isso que... Desculpa, quando fala nenhuma fase, estamos a falar Sim. dessas últimas eleições, eleições, por exemplo. Neste relatório. Por exemplo, começa com as leis eleitorais. E diz que a revisão da lei eleitoral foi precipitada. Foi precipitada porque foi feita em cima da hora, poucos meses antes de as eleições acontecerem. E, portanto, isso provocou uma grande incerteza jurídica. E, claramente, dentro desta incerteza jurídica, a força política que detém o poder e que controla todas as instituições, inclusivamente da justiça eleitoral, vai conseguir manusear e manipular de forma mais fácil todo o processo eleitoral. Portanto, este foi o primeiro elemento. E dentro deste elemento é importante realçar que o princípio de impugnação prévio foi abolido, mas este princípio foi usado muitas vezes para não aceitar as 305 denúncias de irregularidades eleitorais. Foi usado um princípio que já foi abolido pela lei. Portanto, estamos aqui numa evidente contradição. Evidente contradição de tipo jurídico. Portanto, primeiro temos este elemento. Depois, o relatório fala de recenseamento duvidoso. É essa a palavra que usa. Com falta de confiança notável na fiabilidade dos cadernos eleitorais. Não vamos aprofundar muito isso, mas só para dar um dado, o Instituto Nacional de Estatística projetou um crescimento da população em idade eleitoral em todo o país de 17%, mas o recenseamento eleitoral aponta para um crescimento de 30%. Com base em quais dados? Em quais? Portanto, este é outro problema, o tipo de recenseamento. Depois, ao longo do processo, por exemplo, observadores da União Europeia, eles próprios denunciaram casos de assédio político e de intimidação por parte do partido no poder. E, em alguns casos, os próprios observadores eleitorais da União Europeia foram obrigados a deixar as mesas de voto a quando da apuração dos votos. Portanto, isso claramente é um processo que demonstra uma absoluta falta de transparência. Portanto, eles tiveram que abandonar por ordem
Exatamente. De algum partido, no caso... Por ordem, provavelmente, dos presidentes das mesas. Das mesas que estavam, evidentemente, a favor de um partido só, não é? Exatamente, que tinha essa orientação por parte do STAI, que, como sabemos, não foi neutro, mas foi muito, digamos assim, partidário. Depois tem outros elementos, por exemplo, cobertura noticiosa, principalmente dos órgãos públicos de informação, foi evidentemente, o relatório traz inclusivamente dados em favor da Frelimo. Depois tivemos alguns casos, vários casos, inclusivamente que foram arrolados ao longo do relatório, de uso de bens públicos por parte do partido no poder ao longo da campanha eleitoral. Ou seja, essa questão do uso dos bens públicos em favor de uso a nível interno, da legislação interna, isso é contra a lei, não é? Isso é contra a lei, porque claramente não é proibido usar bens públicos, portanto, do Estado, por parte de partidos políticos, principalmente ao longo da campanha eleitoral. Agora, e depois, finalmente, temos um elemento também muito significativo, ou seja, o relatório diz que o Conselho Constitucional deveria detalhar as razões de validação dos resultados. Portanto, fora dessas falhas todas, que são falhas muito graves, nós tivemos um Conselho Constitucional que, de fato, validou os resultados da CNE com pequenas alterações, embora escrevendo no próprio relatório do Conselho Constitucional que a CNE atuou mal e que vai ser preciso uma reforma no sentido de profissionalizar a própria CNE. Portanto, o Conselho Constitucional deu patente de incompetência à CNE, mas validou os seus dados. Agora, claramente, a questão que todos os moçambicanos colocam é como foi possível validar os resultados eleitorais. E eu aqui, se me permites, volto a repisar o posicionamento que eu sempre tive, ou seja, de que essas eleições deviam ser anuladas e deviam ser repetidas. Mas aqui, quer dizer, vamos entrar numa questão muito política e temos que ver quais foram os atores que não quiseram. E o primeiro ator foi a Frelimo, mas não foi sozinha. Os dois partidos que insistiram para anular as eleições foram MDM e Renamo. O partido Podemos nunca concordou com a anulação das eleições. Agora, nós podemos tirar todas as ilações possíveis, mas provavelmente, se tivesse havido do lado das oposições uma pressão uniforme para anular as eleições, bom, se calhar o governo moçambicano podia ter pensado duas vezes, mas claramente com oposições divididas sobre um ponto central da vida política do processo eleitoral moçambicano, é claramente que o governo disse, mas afinal o maior partido de oposição, que é o Podemos, também não concorda. E, portanto, vamos validar os resultados. E a consequência foi que o povo, representado pelo Venâncio Mondlane, não aceitou. E hoje em dia nós estamos nessa situação que eu não sei como é que iremos conseguir contornar. Ok, o professor Luca Bussotti trouxe-nos aqui, de fato, vários elementos que nos ajudam a perceber um pouco mais o desdobramento das eleições em Moçambique, a nível político, a entrada deste povo, que já estava a falar aqui, depois os pontos do relatório e o crescimento do próprio relatório, não em termos de conteúdo, digamos assim. Professor Luca, nesta situação em que a gente se encontra, qual é o passo à frente, digamos assim, um passo para sairmos deste todo amaranhado em que estamos a viver em Moçambique? Sabes que eu não gosto muito, né, de dar receitas, etc. Mas, para mim, não é um passo à frente, mas é um passo atrás que devia se fazer. E agora vou explicar por quê. Seria necessário fazer um passo
atrás e não à frente. Nós temos várias negociações que hoje estão a decorrer, principalmente entre o atual presidente, Chapo, e os partidos de oposição. Venâncio Mondlane sempre ficou fora dessas negociações. Portanto, já isso invalida a priori, digamos, esse processo. Porque com toda a boa vontade, mas excluir o principal ator político de hoje em Moçambique de um possível processo de negociação, a negociação já começa a colcha. Segunda questão, que eu saiba, as negociações se fazem antes de os acontecimentos ocorrerem. Como é que agora vai se fazer uma negociação com o presidente da Frelimo, eleito como foi eleito, com o parlamento em que a Frelimo tem a maioria absoluta, okay? E com uma Frelimo que continua a controlar todas as instituições. Segundo, o relatório omite uma parte fundamental, que é uma parte política, que não podia estar escrita lá, mas que nós temos que realçar. Na ciência política, existe um conceito que se chama tolerância mútua ou reconhecimento mútuo entre as partes. Isso significa o quê? Significa que dentro das instituições democráticas é necessário que as partes concorrentes se reconheçam mutuamente e reconheçam a vitória da outra parte, caso isso aconteça. O grande problema da democracia moçambicana é que a Frelimo não tem essa disponibilidade. A Frelimo nunca vai aceitar a vitória de um adversário político e nunca vai conseguir largar o poder. Pelo menos esta é a cultura política neste momento da Frelimo. Portanto, desculpa, Laura. Portanto, o relatório claramente não traz isso. Mas isso, como diriam os anglófonos, são os deep factors, ou seja, os fatores profundos da crise da democracia moçambicana. Portanto, a gente faz eleições, mas o partido que sempre esteve no poder não está disponível em reconhecer a vitória de um ator político diferente. Portanto, nós podemos fazer qualquer tipo de reforma institucional, constitucional, eleitoral, etc. Se esta base continuar, sempre iremos ter contradições e, inclusivamente, convulsões e até conflitos de tipo social. Portanto, a Laura me perguntou qual é a saída. Neste momento não tem saída. Eu acho que a única saída, que eu sei que estou a dizer uma blasfemia para muitos, né? A única saída neste momento seria realmente que este governo, se calhar com a ajuda de uma comissão específica, etc., conseguisse fazer reformas básicas que, inclusivamente, o relatório da União Europeia indica ao nível da justiça eleitoral, e daqui a um ano ou dois, voltar a votar. Porque a grande ferida em Moçambique, neste momento, fora dos problemas sociais, econômicos, mas a grande ferida foi uma ferida na transparência do processo eleitoral. Portanto, é por isso que eu dizia, eu acho que nós temos que fazer um passo para trás, não para frente. Portanto, ali realmente é preciso fazer um pacto sério, se calhar com a mediação da União Europeia, prevendo uma eleição daqui a 1 ou 2 anos, depois de ter segurado a transparência do processo eleitoral. Eu, francamente, não vejo outras saídas. Portanto, terminamos aqui a nossa conversa com o professor Luca Bussotti, mas antes de fecharmos aqui, eu queria perguntar ao professor Luca Bussotti, tem alguma questão que queira acrescentar? Talvez alguma coisa que eu não mencionei aqui, não questionei e gostava de, portanto, dar mais sustento à nossa conversa, professor. Bom, muito rapidamente, não falamos muito dos cenários internacionais, mas sim, é preciso reparar que os cenários internacionais, até mais ou menos 2015, 2016,
sempre foram favoráveis a Frelimo. Agora, a partir de 2016, com as dívidas ocultas, o cenário começou a mudar. Em 2017, com os ataques à insurgência em Cabo Delgado, o cenário internacional e interno também piorou. E hoje nós temos um Ruanda, que é o principal aliado de Moçambique, que está com problemas muito sérios com a SADC por causa da questão do leste do Congo. Temos um governo americano que suspendeu a ajuda da USAID, pelo menos durante os primeiros 3 meses da administração Trump, e não podemos esquecer que a USAID é o primeiro doador bilateral de Moçambique, e que Moçambique é o segundo país depois da Nigéria como receptor da ajuda americana, portanto, e principalmente na área da saúde. Portanto, isso também é uma condição internacional muito desfavorável a Frelimo. E finalmente temos este relatório da União Europeia, que também não é que teve um impacto positivo junto ao partido Frelimo. Portanto, mesmo essa situação internacional, eu acho que é preciso que ela seja atentamente considerada e analisada, porque um governo que já nasce como nasceu, com todas essas fraquezas, etc., e num contexto internacional não favorável, eu desconfio muito que este governo consiga levar avante de forma pacífica, ordeira, a gestão do país durante os próximos 5 anos. Não queremos aqui trazer nenhuma conclusão, como é que isto vai ocorrer. Como vocês sabem, estamos a falar de questões complexas, não é? E então nós vamos parar por aqui e agradecer a partir de já pela vossa companhia. Eu sou Laura Antoninho Ele, que estava aqui a conversar com o Dr. Luca Bussotti, que agradeço novamente pela sua disponibilidade e presença aqui no nosso canal. Por favor, a gente sempre faz estes pedidos, que vocês comentem estes vídeos, enviem para as pessoas que acham que podem se interessar por questões como estas que acabamos aqui de abordar, e agradecemos antecipadamente pelo esse vosso apoio. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, até a próxima.